Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Mudando a Narrativa. Realização Elaborando. Apoio Prefeitura de Queimados. Fundação Itaú, Itaú Social. Mudando a Narrativa. História de hoje, Princesas em Greve. Este vídeo tem enquadramento fixo, em primeiro plano, com os três contadores sentados no chão. Marcelo está à esquerda, é um homem branco, com cabelos curtos e escuros, e está vestindo camisa branca e bermuda preta. Tatiana está no centro. É uma mulher negra, com cabelos longos, volumosos, cacheados e escuros, e está vestindo blusa e calça brancas. Ana Flávia está à direita. É uma mulher branca, com cabelos cacheados, escuros e longos, e está vestindo blusa branca e calça bege. À frente deles, sobre o chão de madeira, um tapete de tecido, que ocupa a largura inteira do vídeo, com texturas, cores e formas que representam o chão do cenário da contação de histórias, com caminhos em bege feitos com juta, áreas de tecido verde para o gramado e área em plástico impermeável azul mesclado para o rio. Sobre o tapete, personagens em tecido, árvores e outros elementos tridimensionais cenográficos. Ao fundo, parede coberta de juta. Em frente à parede, à direita, uma estante branca com diversos materiais de apoio para a contação de história. E à esquerda, uma cadeira de palha e um violão. Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós somos o Mudando a Narrativa. Nós contamos histórias para abraçar, para acolher o maior número de pessoas possível. A gente aqui utiliza elementos, várias técnicas, para que as pessoas possam mergulhar dentro do mundo das histórias. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Tatiana Henrique. Eu sou o Marcelo Lemer. E essa é a Ana Flávia. A Ana Flávia, ela vai contar as histórias com a gente em Libras, que é uma maneira da gente acolher as pessoas surdas. A gente utiliza aqui também alguns elementos como imagens, cartões em braille, para as pessoas que possam ler em braille, as pessoas que têm alguma deficiência visual ou sejam cegas. A gente também utiliza algumas imagens, algumas cenas, para aquelas pessoas, por exemplo, que estão passando por algum processo de alfabetização, na idade que for, para ajudá-las a interagir entre imagem e a leitura. A gente também utiliza esses elementos aqui, elementos que representam pessoas, animais, casas, torres, árvores, para aquelas pessoas que precisam dos elementos visuais. Por exemplo, as pessoas autistas, as pessoas com algum tipo de transtorno, não é? Quando elas olham esse tipo de imagem, elas ficam mais calmas, querem abraçar, querem estar junto da história. O que é que você precisa para ouvir uma história? A gente inventa. E a história que a gente vai contar agora está baseada num livro chamado Princesas em Greve. E essa história, ela começa assim. Não como? Não começa assim, Tati. Como não começa? Não começando. A gente primeiro tem que fazer todo um preparo. Ai, gente, sim, é sempre Senão a gente não consegue receber a história como ela merece ser recebida. Ai, o Marcelo tá totalmente certo. A gente sempre gosta de fazer um aquecimento antes da gente mergulhar nas histórias. E a gente vai começar agora. Ó, levanta uma mão assim pro alto, levanta as duas, junta as duas. Esfrega a mão para criar calor, para se sacudir todo, para o que vai acontecer agora. E para. Vê se parece que nas suas mãos tem formiga. Opa, na minha tem um formigueiro. Tem. A sua tem, Ana? A sua não tem. Não tem problema, a gente pode fazer de novo, ó. Levanta uma mão, levanta a outra e junta. Quanto mais alto fizer, melhor, hein? Vai, esfrega e para. Agora foi, né? Agora deu certo. Sempre dá certo na segunda vez. Ninguém quer fazer 3 vezes, não, é sempre assim. Nunca. E quando é assim, a gente tá pronto para usar as nossas mãos para abrir os sentidos para as histórias, que é por onde elas entram dentro da gente. Às vezes, as histórias elas entram pelos ouvidos. E aí, se é assim, a gente precisa abrir espaço neles. Então, olha, você vai colocar uma mão aqui do lado de um ouvido, outra do outro. E quando eu disser 3, a gente vai imaginar que a gente está tirando de dentro do ouvido todas as palavras, as histórias que às vezes não são muito boas, mas que ficam aqui dentro da gente, dentro da nossa cabeça. Levar para bem longe tudo isso.
1, 2, 3 e... Chá. E 1, 2, 3 e... E 1, 2, 3 e... Chu. Só que às vezes as histórias, elas entram pelos olhos, às vezes. Então, se é o seu caso, coloca uma mão aqui, outra mão aqui, e quando disser 3, já sabe o que fazer, né? 1, 2, 3 e... Chá. 1, 2, 3 e... Chá. 1, 2, 3 e... Chá. Só que às vezes as histórias, elas entram... Pelo nariz. Porque a história tem cheiro. Cheiro de cachorro quente. Cheiro de pirão. Cheiro de terra molhada. Então, vamos fazer a mesma coisa. Coloca uma mão de um lado, coloca a mão do outro. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Se você tirou meleca, vai limpar essa mão, hein? Olha isso, aí tô bem vendo daqui. Mas às vezes as histórias, elas entram pela boca. Pela boca? Porque a história tem sabor. Que sabor. Então agora é hora de passar vergonha. Coloca a língua pra fora. Não. Mentira. Não. Não, Se você estiver na rua, não pode. se você estiver de máscara, não tira a máscara pra fazer isso. Imagina, porque a gente trabalha aqui com imaginação, tá bom? Agora, se você estiver em casa, coloca o linguão pra fora. Olha um do lado, olha o outro. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Só que às vezes as histórias, elas entram dentro da gente, pela pele, pelo corpo todo. Porque às vezes na história, quando a gente está ouvindo, quando a gente está contando, a gente sente calor. Sente arrepio. Sente frio. Sente medo. Então, agora, ó, é da pontinha do pé até a pontinha do cabelo, ou da pontinha do cabelo até a pontinha do pé, como você quiser. Eu vou começar lá de baixo e vou pra cima, tá? 1, 2, 3 e... Chá! 1, 2, 3 e... Chá! E 1, 2, 3 e... Chá! E... Ai, depois disso tudo, chega um momento em que as histórias, elas precisam ficar guardadas dentro da gente. Mas tem que ser num lugar tão especial. Elas ficam guardadas no coração. Bem no coração. E para abrir o coração para as histórias, a gente coloca as mãos aqui como se a gente fosse abrir uma janela. Respira bem fundo. E bem fundo. E de novo. Agora sim. Agora você pode começar a contar. Vamos cantar primeiro? Vamos cantar primeiro. Antes de contar, a gente canta. Senhor De todos os reinos, do céu, da terra e do mar. Senhor de todos os reinos, do céu, da terra e do mar. Senhoras, criancinhas, viemos para brincar. Senhoras, criancinhas, viemos para brincar. As estrelas brincam no céu, Os peixinhos brincam no mar. As estrelas brincam no céu. Os peixinhos brincam no mar. nossa arte vem lá da floresta e a nossa história já vai começar. Nossa arte vem lá da floresta e a nossa história já vai começar. Ai, já vai começar, vamos começar a contar. Princesas em Greve. Ai, essa história. A história que a gente vai contar está baseada nesse livro aqui, Princesas em Greve, da Thaís Linhares. Quando vocês forem ver esse livro, ler esse livro, vocês vão entender que ela está toda dividida em números. É um manifesto das princesas. Na adaptação que a gente fez aqui, a gente construiu uma história de como uma princesa, ou como essas princesas, elas entenderam que elas precisavam escrever esse manifesto com os direitos. Vamos lá? A gente vai imaginar o Era Uma Vez, há algum tempo, que pode ter sido um tempo atrás, pode ter sido ontem até, quem sabe? História pode acontecer em qualquer tempo, é só a gente imaginar. A gente vai imaginar uma princesa. Uma princesa? O que uma princesa faz? Uma princesa, ela exibe a sua beleza. Uma princesa, ela se enfeita de joias? Com roupas muito bonitas. Uma princesa mora num castelo, afastada de tudo e de todos? Cercada de carinho, cercada de cuidados.
Só que houve um dia em que essa e outras princesas, elas cansaram disso. Ah, isso é muito cansativo. Imagina ficar dentro de um castelo assim. Foi quando essa e outras princesas resolveram conversar com seus pais. A princesa foi conversar com o rei, outras foram conversar com a rainha e decidiram: a partir de hoje, eu vou buscar o meu destino. Eu vou entender o que é ser o que eu sou, independente de ser uma princesa. O rei, a rainha, ficou preocupado, porque tudo que eles haviam feito até aquele momento era criá-la com todos os mimos, criar com tudo que ela precisasse. Só que agora ela havia crescido e talvez realmente o que ela precisasse estava muito longe daqui. Até porque somente elas poderiam decidir o que seria melhor para cada uma delas. É verdade. Eles deram a sua bênção e a princesa, ela seguiu o seu caminho. Foi uma jornada muito grande que começou assim. Logo que ela saiu, um pouquinho, andando mais um pouquinho, ela passou por uma torre. Quando ela passou por essa torre, ela reconheceu aquela torre de algumas histórias que ela já tinha ouvido. Passou, rodeou, bateu a porta daquela torre e logo lá de dentro saiu. Quem vive dentro das torres? Quem? É ele? O dragão. O dragão não é o lobo, é o dragão. Dessa vez é o dragão. O dragão voava em torno da torre, em torno da princesa, pousou e disse a ela: ah, eu já estava esperando você aqui há muito tempo. Eu estou aqui para prender você numa torre, para prender você até que um príncipe venha te salvar. A princesa... Não deu nem bola pro que o dragão falou. A princesa começou a rir. Imagina, eu não preciso de dragão, eu não preciso de príncipe, coisa nenhuma. E você mesmo, você repensa sobre você, sobre a sua vida, hein? Você vai passar a vida inteira preso numa torre, esperando alguém? Não. Olha quanto céu tem aí para você voar. Olha quanta floresta. Por que você não aproveita também e segue a sua jornada, segue o seu caminho? Olha... Isso foi uma lição pro dragão. O dragão gostou daquilo. Gostou da ideia. Mas gostou tanto, que foi isso que ele fez. Saiu voando pelos ares. E a torre ficou para trás. Nenhuma princesa, para ser princesa, a princesa concluiu. Nenhuma princesa precisa de uma torre e de um dragão para ser o que é. E ela continuou o caminho dela. Seguiu adiante. Logo depois disso, ela encontrou um ser, ela ouviu um ser no caminho que fazia... Será que era ele? Era quem, Marcelo? Ah, o sapo! O sapo! E ficava pulando na frente da princesa. Até porque, nas histórias que nós conhecemos das princesas, ela sempre precisa beijar o sapo para que ele vire um príncipe. E ele tentava chamar a atenção da princesa o máximo que ele podia, pulando. E aí para o sapo? Mas o sapo disse para ela: ai, eu estou aqui para que você beije, me livre desse encantamento, porque eu quero virar um príncipe. E fez um bico e ia se aproximando quando a princesa... Que beijo, coisa nenhuma. Eu, quando for beijar alguém, se eu quiser beijar alguém, vai ser quem eu quiser. Aliás, sapo, eu acho que você precisava rever esses conceitos, hein? Porque você precisa de alguém que te beije para você sair do encantamento.
Você não consegue encontrar o seu desencantamento sozinho? Você não consegue sair desse modo como você está sozinho? O sapo ficou pensativo. Olha, parou de pular. Na hora. Refletiu, pensou e concluiu. E quando ele concluiu, algo mágico aconteceu. Ele sozinho se transformou num príncipe. Por ele mesmo, pela sua vontade, pelo seu desejo. Pelos seus sentimentos. Mas não adiantou muita coisa, não. Não adiantou. Porque tinha algumas ideias que ele, sendo sapo e se tornando príncipe, continuavam. Ele fez um assovio. Sabe fazer assovio, Marcelo? Não é muito bom. Não é muito bom. Vocês fazem daí, façam um assovio. E assim que ele fez um assovio, veio cavalgando lá de longe. O cavalo branco. Lindo. Mas aquele cavalo branco que sempre aparece em histórias de princesa? Sempre. O príncipe, que antes era sapo, agora era príncipe, subiu no cavalo branco e começou a trotar elegantemente em torno da princesa. E dizia para ela, agora que eu sou um príncipe, nós podemos nos casar. Que bobinho. Sempre isso. A princesa olhou pro cavalo branco, achou ele até bonitinho, né? Muito. Olhou pro príncipe e disse, você não aprende. Você não aprende. Olha, quem disse que eu quero me casar com você? Quem disse que eu preciso me casar com você? Não preciso. O dia em que eu quiser casar, se eu quiser casar, vai ser com alguém que eu escolha e não por conta de histórias que foram escritas há muito tempo atrás. E se for realmente, se eu quiser casar com um príncipe, ele não precisa vir num cavalo branco, ele não precisa nem ter cavalo, ele não precisa ter coroa, ele não precisa se vestir desse modo como você se veste. Mas se ele for simpático, se eu gostar dele, quem sabe, não é? Não é? Olha, vou te dizer, hein? O príncipe... Eu acho que dessa vez ele aprendeu a lição. O príncipe pegou o seu cavalo, já estava montado no cavalo e foi cavalgando. Foi saindo de fininho. E continuou o seu próprio caminho. E a princesa continuou a caminhada pela floresta, pelas terras, pelas aldeias, até que ela chegou numa aldeia em que as pessoas estavam necessitadas. Elas precisavam de ajuda. As casas eram pobres, elas não tinham comida, elas precisavam de muitas coisas. Nossa, que triste. A princesa olhou tudo aquilo ao redor e olhou para ela mesma. E ela percebeu que ela carregava joias, mais joias do que ela precisava. Ela tinha mais riqueza do que ela precisava. Ela lembrou de tudo que ela já tinha vivido lá no reino, no castelo, na vida com os seus pais, com a sua família, todo aquele luxo e toda aquela diferença. Ela viu uma moça que muito bem poderia ser uma princesa e conversou com ela. E ela disse tudo o que havia acontecido, por que as coisas eram daquele jeito, por que existia injustiça em vários lugares. A princesa, ouvindo aquela moça, aquela menina que tinha a idade dela, que também podia ser uma princesa, entendeu que ela não precisava de tanto e resolveu dividir, compartilhar Que bonito. as suas joias, a sua riqueza com aquelas pessoas. Dizem que ela construiu uma ONG, projetos sociais, construiu escolas, enfim, o que as pessoas precisassem para que elas continuassem
gerindo, continuassem vivendo com dignidade. A princesa seguiu o seu caminho, pensando em tudo aquilo que havia construído, porque isso não demorou esse tempinho que a gente está contando para vocês. Não. Isso passou muito tempo em que ela ficou ali ao redor, ali naquele lugar, em outros lugares. A princesa resolveu que ela precisava aprender mais. Ela então decidiu estudar numa das escolas que tinham sido construídas. Ali na escola, na faculdade, na universidade, ela encontrou livros, ela encontrou ideias muito diferentes umas das outras. Ela se encantou com as ideias, com o que ela podia aprender, com o que ela nunca tinha aprendido na vida. Ela entendeu que havia muita coisa por conhecer, muita coisa por aprender. Ela entendeu, inclusive, que uma princesa podia ser o que ela quisesse ser. Uma princesa, por exemplo, ela podia ser uma princesa professora. Podia ser uma princesa médica. Podia ser uma professora engenheira. Podia ser até mesmo a pessoa que faz a limpeza. Uma professora cientista manicure, podia ser o que ela quisesse. Seria da escolha dela. E a princesa, aos poucos, nesse caminho todo, que demorou mais tempo do que essa contação, ela foi perdendo aquele jeito tradicional de princesa e se transformando em outro tipo de princesa. Uma princesa que pode usar óculos, uma princesa que pode ter cabelo curto, uma princesa que pode usar short e saia, uma princesa que pode fazer o que ela quiser. Dizem que depois disso, aquela princesa, ela entendeu que existiam vários tipos de princesa. Existiam princesas milenares que vinham de terras distantes, de tempos distantes. Existiam princesas, por exemplo, que moravam ali, bem pertinho, em aldeias. Existiam princesas que podiam usar a roupa que quisessem, assim como ela, short, calça, bermuda. E existiam princesas até que você olhava e nem pareciam que são princesas e nem gostavam de ser chamadas de princesas. Gostavam de ser chamadas de princese. Princesix existe. Depois daquele encontro entre as princesas, todas elas se juntaram, se reuniram e debateram, conversaram sobre tudo o que elas haviam concluído, tudo aquilo que elas haviam aprendido na caminhada de vida delas. Foi uma verdadeira troca de ideias. E foi assim que a princesa Thaís Linhares ouviu todas aquelas histórias e escreveu o livro. Então, se vocês quiserem ouvir tudo que elas aprenderam e compartilham com a gente, vem aqui. Princesas, a partir de hoje nós temos direitos. Nós somos princesas em greve. Viu? Até! Coordenação geral, Maria Antônia Goulart. Curadoria e produção, Bianca Ramos e Daiane Brasil. Gestão, Verônica Nascimento. Apoio à produção, Juliana Fajardo e Rosana da Luz. Design e ilustração, Carol Rivello e Júlia Borges. Contação de história, Tatiana Henrique e Marcelo Lemer. Libras, Ana Flávia Lousada. Violão e percussão, Marcelo Lemer. Consultoria e produção de acessibilidade e audiodescrição, Sabrina Bairros. Iluminação, Tamara de Souza Campos. Filmagem e edição, Hackbird Films. Mudando a narrativa. Realização Elaborando. Qualitativa Pesquisa, mais Movimento de Ação e Inovação Social. Apoio Prefeitura de Queimados. Fundação Itaú, Itaú Social. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.